Como controlar o cansaço? É sobre isso que nós iremos falar hoje. Primeiro de tudo, para a gente poder compreender, eu falei sobre como reduzir o cansaço em uma outra aula. Qual que é a diferença de reduzir o cansaço e controlar o cansaço? Bom, basicamente o intuito desses dois temas são os próprios princípios que vão te ajudar a você estar conduzindo essas situações. No caso de reduzir o cansaço, o que é abordado é realmente você ter bons hábitos, você ter um estilo de vida. Isso vai envolver nutrição, vai envolver sono, vai envolver atividade física, vai envolver um conjunto de hábitos que você tem na sua vida. É realmente uma rotina, é realmente um estilo de vida que vai fazer com que você reduza de fato o seu cansaço, né? Diminua as chances de você realmente se sentir cansado. Mas é claro que o cansaço ele pode estar ocorrendo aí na sua vida. Mesmo que você tenha esse estilo de vida, mas ele vai ocorrer com menos frequência. Agora, no caso do que nós falaremos na aula de hoje, é realmente como é que você controla de fato o cansaço. Que no caso é o que você pode fazer no momento. Ou seja, você está no dia a dia ali, você está trabalhando em um projeto e aí você está cansado. Só que você não pode parar para poder dormir, por exemplo, né? E aí, o que você pode fazer naquele momento ali? O que você tem de estratégia, de tática naquele momento que você pode fazer para realmente controlar conduzir o cansaço, controlar ele e assim, você conseguir, de fato, vencer o cansaço e até mesmo ter energia. Então, é sobre isso que nós iremos estar conversando hoje. Bom, não é novidade que todos os dias chegam pessoas e dizem assim, nossa, como eu tô cansado. E às vezes são, sei lá, são 10 horas da manhã e a pessoa já afirma isso, como é que ela tá cansada. Tem pessoas que já dormem e acordam completamente cansadas. Tem pessoas que 2, 3 horas da tarde já estão cansadas. 5 horas da tarde já estão cansadas. Então, assim, a pergunta que às vezes a pessoa não está se fazendo, né, que é um questionamento, é o que está acontecendo comigo em que eu estou sempre cansado. A pessoa às vezes não questiona isso. Será que tem a ver com a minha alimentação? Será que eu tenho me alimentado de uma forma em que esses alimentos que eu tenho consumido têm nutrido de fato meu corpo? Será que eu tenho dormido bem? Será que eu tenho dormido em relação à quantidade, à qualidade aí de sono adequado? Então, será que eu tenho praticado atividade física? Então, assim, muitas vezes a pessoa não está se questionando. Então, por isso que entra o princípio do bem-estar, que é o princípio que eu abordei quando eu falei sobre como reduzir o cansaço, até mesmo porque o intuito dos dois princípios é o seguinte: se a pessoa não utilizar o outro princípio, que é o princípio do bem-estar, ou a pessoa está utilizando mais ou menos, ou e por aí vai, esse princípio aqui, que é o princípio que eu vou te apresentar hoje, que é o princípio da renovação, ele é o princípio que, de certo modo, irá trabalhar para estar conduzindo o indivíduo que está cansado. Então, principalmente quando a pessoa não tem dormido direito, principalmente quando a pessoa ela não tem seguido o outro princípio, principalmente ela precisará do princípio da renovação. E o princípio da renovação, ele tem como intuito, ele tem como propósito realmente fazer com que a pessoa consiga de fato controlar o cansaço. E aí a gente vai entender se isso é possível, se isso não é possível. Mas antes de mais nada, o que seria o cansaço? Né? Trazendo essa pergunta aí para a gente já começar a refletir. O que seria o cansaço? O cansaço que a gente tanto fala, nossa, eu estou cansado, nossa, eu estou exausto, e por aí vai. O que seria esse cansaço? O cansaço ele tem duas vertentes, gente. Ele tem um cansaço físico e tem um cansaço mental. O cansaço ele é de forma um pouco mais específica, ele é essa exaustão que a pessoa sente.
ela é essa ausência da energia. É quando a energia está baixa ou quando está muito baixa. E aí nós damos a isso o nome de cansaço. Eu, pelo menos, refiro a isso como nome de cansaço, mas em diversas literaturas científicas, em diversos contextos, vai ter significados diferentes, mas o cansaço, de uma forma assim um pouco mais holística, o cansaço é realmente essa exaustão que a pessoa sente aí durante o dia a dia dela. Agora, o que acontece? Então, assim, o cansaço ele no sentido físico, orgânico, você está cansado fisicamente ou cansada fisicamente, está sem energia para poder estar realizando as tarefas, as atividades, os projetos do dia a dia. Agora, o cansaço mental, a gente está falando aí de motivação, força de vontade e para poder realizar as tarefas e as atividades do dia a dia. Então, isso que vai estar sendo observado, o cansaço físico e o cansaço mental. Mas agora, a pergunta que não quer calar, é possível você estar controlando o seu cansaço? Né? Que é a próxima pergunta que está aqui. E eu já falo com você. A resposta, quando a gente fala sobre controlar o cansaço, o que acontece? O que é apresentado é uma proposta para que você consiga assumir um pouco mais o controle sobre o seu cansaço, que no caso vai envolver você ter consciência do seu cansaço, compreender as possibilidades do que você pode fazer quando você está cansado e depois você compreender se o que você fez ajudou para que você conseguisse controlar de fato o cansaço que você sente. Então o controle está no sentido de você assumir a responsabilidade por como você está se sentindo. Então, antes de mais nada, antes da gente entrar de fato no princípio da renovação, eu gostaria de deixar claro que é muito importante que você coloque em prática o princípio do bem-estar. O princípio do bem-estar foi o princípio que eu apresentei em uma das aulas anteriores, onde eu falei sobre como reduzir o cansaço. Porque assim, se você tiver um estilo de vida em que você tem bons hábitos saudáveis, o cansaço ele pode sim acontecer, ele irá acontecer nos momentos do seu dia, mas ele vai ocorrer com menos intensidade quando você tem um estilo de vida em que você tem bons hábitos. Então, por exemplo, quando você, no caso da alimentação, que é uma das estratégias que foram apresentadas para você, a nutrição ela é muito importante para você poder ter energia e diminuir o cansaço. Porque o que acontece se você utilizar o princípio da renovação, que é o princípio que eu vou te apresentar aqui hoje, e você não utilizar o outro princípio, que é o princípio do bem-estar? É que vai ser como enxugar gelo, gente. Aqui eu vou te mostrar como é que você vai lidar com o cansaço, como é que você vai controlar com o cansaço de uma forma mais prática, de uma forma mais direta durante o seu dia a dia. Olha, eu estou cansado agora, o que eu posso fazer agora? Eu tenho consciência disso, mas o que eu posso fazer agora para poder lidar com o cansaço? Agora, de forma bem específica. Mas, por que eu não posso ter um estilo de vida e bons hábitos em que vai reduzir realmente que eu sinta o cansaço durante o meu dia a dia? Então, isso precisa estar claro, isso precisa ocorrer com menos frequência aí no dia a dia. Mas aí vem a pergunta. Mas aí vem a grande questão. Então, primeiro de tudo, começa pensando no princípio do bem-estar. Tá? Se você não assistiu a aula sobre o bem-estar,
depois vai lá e assiste essa aula sobre o princípio do bem-estar. O nome da aula é Como Reduzir o Cansaço. É muito importante entender como reduzir o cansaço para você, de fato, aqui entender como controlar o cansaço. Mas só de forma mais breve, né, trazendo aqui a clareza para vocês, para você poder reduzir o cansaço, eu já deixo claro, nutrição, então procura observar a sua alimentação. Às vezes você vai ter até que fazer uma reeducação alimentar e compreender, né, consumir alimentos que realmente vão dar energia para o seu corpo, para o seu organismo, te mantendo mais saciado, te fazendo ter energia, porque tem alimentos que às vezes deixam a gente mais ansioso, prejudicam às vezes o nosso foco, a nossa performance. Então é muito importante você ter clareza disso. Além da alimentação, além da nutrição, é muito importante também o sono. Então, procura verificar aí a sua qualidade, a sua quantidade de sono. No caso da qualidade, se trata da profundidade do seu sono, né? Se você está tendo um sono mais profundo aí durante a sua noite. Ou se o seu sono está sendo interrompido muitas vezes à noite, você acorda, e isso também precisa estar sendo observado. Mas também, outro fator é a quantidade do seu sono. A quantidade é quanto tempo você está dormindo por noite. E a quantidade, aí, no mínimo, segundo a ciência, para a duração do sono é de 7 horas por noite. Entre 7 e 9 horas por noite. Tá ok? Observando esses dois fatores e também procurar ter bons hábitos, como por exemplo praticar atividade física, ir ao médico, né, fazer os exames para ver se está tudo ok, e alguns outros hábitos. Mas isso aqui que eu apresentei para você é o essencial. Obviamente lá na aula sobre redução do cansaço é uma aula onde eu entro de uma forma um pouco mais profunda dentro desse tema, ok? Então é muito importante. Dentro desse tema, então é muito importante. Mas agora, vamos conversar então sobre o princípio da renovação de fato. Esse princípio ele tem como intuito, como eu já havia apresentado, te ajudar para que você consiga controlar o cansaço. E ele trabalha visando três estratégias, visando três vertentes, que é a consciência do cansaço, a gestão do cansaço e o domínio do cansaço. Então, só para você entender como é que você vai controlar o cansaço, visando essas três estratégias. Vou repetir as estratégias para você poder vencer o cansaço. A primeira estratégia é a consciência, que no caso é você ter consciência do cansaço. É você ter consciência, olha, eu estou cansado, eu estou com energia, e você ter consciência sobre como é que você está naquele momento. A segunda estratégia é a gestão, que é realmente você, uma vez que você tem consciência do cansaço, né, uma vez que você tem consciência, olha, eu estou cansado, aí você vai para o gerenciamento, ou seja, você vai gerenciar, você vai administrar o seu cansaço, que é o que eu posso fazer, o que eu tenho de táticas para poder lidar com esse meu cansaço, que é você fazer algo a respeito. E aí a gente entra na terceira estratégia. A terceira estratégia é o domínio. O que eu fiz realmente no gerenciamento me ajudou? Eu estou com mais energia? Eu estou menos cansado? Então, seguindo essas três estratégias que eu vou te apresentar agora, você vai conseguir reduzir, você vai conseguir controlar o seu cansaço. Então vamos começar então com a estratégia 1, que é a consciência. Bom, primeiramente eu queria deixar claro que essas estratégias elas são baseadas no livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. O Daniel Goleman, psicólogo, a inteligência emocional faz parte
da psicologia positiva, né, que é uma das áreas da psicologia, né, da ciência da psicologia. E essas estratégias que eu estou te apresentando são as habilidades que o Daniel ele compartilha no livro Inteligência Emocional, né, um livro aí que foi lançado aí, antes de 2000, né, antes do ano 2000. Foi, se eu não me engano, esse livro foi lançado em 1995. Né, ou seja, mais de 20 anos aí, mais de 20, quase 30 anos, né, que esse livro foi lançado aí, fez o maior sucesso até hoje. E esse livro, ele compartilha exatamente essa estrutura aqui, mas ele compartilha 5 habilidades, 5 competências que a pessoa, é recomendado que a pessoa desenvolva, né, que vai envolver realmente o domínio das emoções, ou pelo menos para conseguir conduzir as emoções ali de uma forma saudável. Só que além dele falar dessas 3 estratégias que eu te apresentei aqui, consciência, gestão e domínio, ele apresenta mais outras 2 que está correlacionadas com as relações interpessoais do indivíduo. Então, o que acontece? Você vai poder utilizar elas não só para reduzir, para controlar o cansaço físico, o cansaço mental, mas também irá te ajudar para que você consiga controlar as suas emoções, conseguir conduzir as suas emoções. E aí, quando eu falo sobre as emoções, a pessoa pode falar, mas não tem como controlar as emoções, né? As emoções, elas são automáticas, elas simplesmente acontecem. Sim, mas aí você pode utilizar essas estratégias para você poder estar conduzindo o que você está sentindo em relação a essas emoções. Você ter consciência da emoção, você entender o que você pode fazer com essa emoção e depois dominar essa emoção. Tá certo? Então vamos para a estratégia 1. A estratégia 1 para você... A primeira estratégia para você poder estar controlando o cansaço é a consciência. Como assim a consciência, Vitor? Consciência vem do sentido de você ter a percepção de como você está se sentindo naquele momento. Ou seja, muitas vezes a pessoa ela está cansada, mas ela não tem consciência de que ela está cansada. Ela está exausta, mas ela não tem consciência de que ela está exausta. A mesma situação se aplica para as emoções. A pessoa ela está sentindo uma determinada emoção, como por exemplo a raiva, mas ela não tem consciência de que ela está com raiva. E aí, baseado nisso, ela não faz nada a respeito porque ela não compreende como ela está se sentindo naquele momento. Então, como a gente está falando aqui do cansaço, o primeiro passo, a primeira estratégia para você poder controlar o cansaço é você ter consciência dele. Nós não conseguimos assumir o controle de algo que nós não temos consciência, de algo que nós não percebemos. A gente só resolve mudar algo quando a gente compreende que a gente percebe aquilo, a gente tem consciência daquilo. Então, quando a gente está cansado, o primeiro passo, a primeira estratégia é a gente ter consciência. E como é que eu faço, e como é que você faz para poder ter consciência? Não é a pergunta que você deve estar fazendo. Vitor, como é que eu faço para ter consciência? Existem várias táticas para isso, mas algumas delas seriam: primeiro, você pode ativar alarmes no seu celular para momentos estratégicos do seu dia. Então, por exemplo, quando for 9 horas da manhã, eu vou colocar um alarme no celular dizendo o seguinte: como estou me sentindo agora? O alarme vai tocar. Quando você olhar, você vai começar o quê? Ter o quê? Consciência sobre o quê? Como é que eu estou me sentindo? Será que eu estou cansado? Será que eu estou cansado? Será que eu estou exausto? Como que eu estou me sentindo? E aí, gente, acordei muito cedo. Nossa, agora são... No momento que eu estou gravando essa aula aqui para vocês, são 6h24 da manhã, gente. Então, assim... Então, vamos lá. Então, quando você ativa o alarme, você consegue ter mais consciência de como você está se sentindo, né? O alarme toca, aí você se lembra: minha energia, como é que eu estou me sentindo?
E aí você pode colocar o alarme em 3 momentos do seu dia. Você pode colocar no meio da sua manhã, você pode colocar no início da tarde e no final da tarde. Porque são normalmente horários que normalmente as pessoas estão bem cansadas. Mas você pode alterar também esses horários aí para colocar em horários que você acredita que seja melhor para você. Além de horários, você também pode estar colocando... Além de horários, você também pode, além de alarmes, né? Você também pode estar ativando lembretes. Então, existem aplicativos como, por exemplo, o Google Keep, como, por exemplo, o Evernote. São blocos de notas onde eles têm lembretes. E aí você define ali o horário específico e o dia específico e você vai adicionando os lembretes. O problema dos lembretes é que você todo dia tem que ir adicionando o horário. E fora que também você precisa deixar a notificação do aplicativo ligado para você ouvir o toque. Então, mas todo dia você vai ter que ativar o lembrete. Ao contrário do alarme, onde o alarme ele tem de ser mais eficiente. Por quê? Porque você pode ajustar para ele tocar todos os dias. Então você não tem esse trabalho de ficar reajustando, de ficar ativando. E fora também que o alarme ele é mais né? Você coloca uma música ali e ele vai despertar de uma forma onde fica muito mais claro para você. Então, dessa forma, você consegue ter consciência sobre o seu cansaço, como é que eu estou me sentindo. Mas, além disso, o autoquestionamento você também pode estar se fazendo. Como é que eu estou me sentindo agora? Você se questionar sobre como você está se sentindo. E aí, uma vez que você está cansado, você tem consciência, olha, eu estou cansado. O alarme tocou, estou cansado. Aí a gente vai para a estratégia 2. A estratégia 2 é realmente a gestão. Ou, se vocês preferirem, o gerenciamento do seu cansaço. Agora que você tem consciência, eu estou cansado, eu estou exausto, o que eu posso fazer para que eu consiga gerenciar como eu estou me sentindo? O que eu posso fazer, né? E aí entra um conjunto de táticas para você realmente estar gerenciando o seu cansaço. Bom, para isso, o que eu vou recomendar para vocês, né? Táticas para você poder gerenciar o seu cansaço. Essas táticas elas vão ser o seguinte. Primeira tática que você pode utilizar é a alimentação. Mas, Vitor, você não falou que a alimentação está correlacionada com o princípio do bem-estar, que vai nos ajudar a reduzir o cansaço? Sim. Mas a alimentação, ela pode ser que ela te ajude naquele momento específico em que você está cansado. Às vezes a pessoa realmente ela está cansada porque realmente às vezes ela está com fome. Realmente ela está muito tempo sem comer. Ou realmente, se ela comer uma determinada fruta, né, uma fruta docinha, como por exemplo uma manga, ela vai ter um pouco mais de energia. Ou às vezes se ela consumir uma fruta como por exemplo o abacate, que tem um alto teor de gordura boa, ela vai ter mais energia também. Então, essa é uma forma de você se alimentar e isso vai te fazer ter um pouco mais de energia. Ou ter de fato mais energia, certo? Então, a alimentação. E aqui eu estou falando de frutas, tá? Falei de manga, abacate, mas a gente também tem maçã, tem morango. Então, às vezes, comer uma fruta vai te fazer ter mais energia. E não necessariamente precisa ser fruta, tá, gente? Pode ser, às vezes, uma nozes, pode ser, às vezes, um chocolate amargo, pode ser, às vezes, algum outro alimento que vai nutrir, de fato, o seu corpo, alguma proteína, talvez, e vai te fazer ter mais energia ali durante o seu dia a dia. Então, a alimentação é uma forma de você estar o quê? Gerenciando aquele seu cansaço, tá? Então, às vezes é realmente a falta do alimento, ou às vezes também é realmente você estar cansado e o alimento, né, vai nutrir ali o seu corpo e vai te fazer ter mais energia. Mas além disso, a gente tem também, além da alimentação, a gente tem também a própria atividade física.
a atividade física pode ser que ela pode ser não, ela vai te proporcionar mais disposição. Porque na atividade física, no nosso cérebro é liberado um neurotransmissor chamado de dopamina. A dopamina, ela é liberada quando você pratica atividade física, mas não só quando você pratica atividade física, né? Existem vários aspectos que podem ativar essa molécula da dopamina no nosso organismo. É claro que quando você pratica atividade física, isso é liberado de uma forma um pouco mais natural, é chamado de frutífera, né? Algo bem natural aí do dia a dia. Além disso, o que mais que a gente tem de táticas para que você possa gerenciar o seu cansaço? Às vezes você está cansado porque você não fez pausas. Então é importante, durante aí as suas tarefas, durante as suas atividades, seus projetos, é importante você fazer pausas durante suas atividades. Concluir uma tarefa, que tal fazer uma pausa aí durante essa atividade? Aí você pode fazer na pausa, por exemplo, você come uma fruta. Na pausa, a gente vai para a próxima tática também, que é muito importante. Você pode reunir essas táticas aí nas pausas para você poder estar gerenciando a sua energia. É algo que eu faço com bastante frequência e recorrência. Então, procure estar fazendo pausas, realmente, para poder estar relaxando um pouco, para poder estar se desconectando ali da tarefa que você está fazendo e para você relaxar um pouco, descansar um pouco. E agora a gente tem beber água. Beber água pode parecer algo simples, pode parecer algo bobo, mas beber água é algo importante para poder estar hidratando o nosso corpo. Muitas vezes a pessoa tem dor de cabeça, muitas vezes a pessoa está sem energia e é por falta de água. Então, às vezes a pessoa está cansada, ela não sabe por quê, e a resposta é simples, a resposta é água. Então, beba bastante água. E aí você, dependendo, né, isso vai depender da sua idade, vai depender do seu peso, vai depender de vários fatores, mas aí você observa isso, quantos litros de água você pode beber por dia, né? Quantas quantidades, quantos ml de água você pode beber por dia, e procure consumir bastante água. E aí, gente, essas são algumas táticas para você poder estar utilizando para você conseguir estar conduzindo o seu cansaço. E essa foi a segunda estratégia, que é a estratégia da gestão. Você vai gerenciar, uma vez que você tem consciência do seu cansaço, aí você vai utilizar dessas táticas para você estar gerenciando o seu cansaço. Depois que você gerencia o seu cansaço, aí a gente vai para a terceira estratégia, que é o domínio. Que no caso é você dominar o seu cansaço, que é você de fato assumir o controle do seu cansaço. Às vezes a gente está cansado, mas a gente ainda não assumiu o controle de fato desse cansaço. E para isso, é recomendado que você se questione: como eu estou me sentindo agora? Ou seja, você fez a pausa, você bebeu água, você praticou atividade física, você, por exemplo, se alimentou, comeu algum alimento que te fez ter mais energia. Como eu estou me sentindo agora? Ainda estou me sentindo cansado? Porque se você continuar se sentindo cansado, aí é importante você fazer mais pausas, aí é importante você consumir um outro alimento. É você entender se aquilo que você fez geralmente gerou resultado, realmente gerou algum efeito e fez você se sentir melhor. Então, dessa forma, você consegue o que tá assumindo o domínio do seu cansaço. Se o que você fez foi relevante, foi eficiente, ótimo. Agora, se o que você fez não gerou, aí você muda de tática. Às vezes você utilizou só uma tática, mas aí você pode utilizar as outras para você poder estar realmente conduzindo o seu cansaço e de fato tendo mais energia. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo que vocês tenham gostado
dessa nossa aula. Então hoje eu falei com vocês sobre como controlar o cansaço. Então é importante você ter consciência, é importante você gerenciar o seu cansaço e depois você o quê? Ter o domínio do seu cansaço.